Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e esse é o canal Zé Cacá, o Curioso. E o nosso tema de hoje, ele é composto por três letras. AVC, Acidente Vascular Cerebral. A gente ouviu falar disso há muito tempo. É uma das situações que mais acabam em óbito, pelo que eu li. A gente está sempre ouvindo, fulano de tal teve um AVC, ciclano teve um AVC. Então se fala muito, mas a gente tem que estar sempre lembrando disso. E eu fiquei muito impressionado no ano de 2020, eu acho que era o Dia Internacional do AVC, alguma coisa assim, quando eu recebi um vídeo. Todo A dia. B, aqui a perna avança e o guerreiro um, tá bom? Ah, tá. Tá. Nossa. Léo, Vamos desculpa. lá. Ó, calma aqui. Não aguento. Deve ser. Calma. Peraí. Vamos lá, abre espaço Eu pra vou você. empurrar ele aqui. Tá? Foi. E foca na inspiração, tá bom? Não deixa o pensamento ficar, não. Vamos lá. Foi. Inspirou, mergulhou. Prancha. Isso. Cachorro indo pra cima. Cachorro olhando pra baixo. Avançou. Não, Bia, olha aqui, ó. O braço avança pela frente. Ah, tá. É que essa torção pra mim, Léo, é muito difícil. Sempre. Léo? Nossa. Travou a internet aqui. Léo? Você tá me ouvindo? Léo? Aconteceu alguma coisa? O que foi? Léo? Léo? Você tá conseguindo me ouvir? Sim, consegue. Mas você não tá conseguindo falar. Você tá com dor? Você tá com... Léo, olha pra cá. Você consegue levantar os braços? Os dois? Só consegue levantar esse braço. Eu não sei, Léo, olha pra cá. Eu não sei, eu acho que você tá tendo um AVC. Um vídeo impressionante. Eu fiquei muito impactado com esse vídeo. E eu queria voltar a tratar desse assunto, tá? Antes da gente colocar em tela a nossa entrevistada, que é uma médica, eu queria que você, aqui embaixo, você tem um botão inscrição, você clica, faz a sua inscrição, você já deixa o seu like, ok? Você compartilha e você também aciona o sininho, tá bom? E na nossa tela, nós já temos a doutora Gabriela Pantaleão, que é neurologista. A doutora Gabriela já participou com a gente em outro vídeo de muito sucesso, e eu queria falar com ela sobre AVC. Tudo bem, doutora Gabriela? Tudo bem, Cacá? Tudo ótimo. Doutora Gabriela, esse é o AVC é um mal, né? Ou é uma doença, é uma situação, aqui o inculto não sabe definir exatamente, que ainda acomete muitas pessoas, né, doutora? Opa, sim, é uma das principais causas de morte, né? No mundo, no Brasil também. Então, é um tema de extrema importância, né? E é um tema que, diferente do infarto do coração, o infarto do miocárdio, ainda não é tão difundido. Então, as pessoas não pensam tanto assim. Eu acho que ainda falta reconhecer o AVC, né? É muito fácil uma dor no peito, um formigamento no braço, as pessoas logo pensarem em infarto. Mas AVC tem situações que a gente vê que ainda não se pensa. Então, e é muito prevalente, né? É muito frequente. E se eu estiver enganado, a senhora, Calado, pode me corrigir, porque a senhora está falando do infarto, o infarto tem alguma coisa a ver com o coração e o AVC tem a Do ver coração. com o cérebro, né? E no vídeo, Isso. no vídeo que a gente viu, no vídeo é uma situação que o rapaz está dando uma aula, né? Está dando uma aula para uma pessoa e foi um AVC ao vivo, né? E Uhum. do nada, é uma coisa impressionante. Doutora, o que que acontece quando uma pessoa sofre o AVC? O que que acontece para a gente entender? Uhum. A primeira coisa, assim, o AVC tem dois tipos, né? Então, o acidente vascular cerebral, ele pode ser isquêmico ou hemorrágico, né? O isquêmico é quando falta sangue, então falta nutriente e oxigênio para alguma região cerebral. O hemorrágico é quando uma artéria se rompe e aí tem um derramamento de sangue numa região do cérebro, né? Os dois a gente chama de AVC. O isquêmico é bem mais frequente, né? E aí, falando do isquêmico, o que que acontece?
é o equivalente a um entupimento de uma artéria no cérebro, né? Então, as artérias que irrigam o cérebro, elas saem desde o coração e vão vindo pelo pescoço, entram dentro do crânio e vão se dividindo para irrigar as diversas áreas e regiões do cérebro, né? Quando a gente tem um entupimento, vamos chamar assim, que pode ser de uma artéria do pescoço ou de uma artéria mais fina, já lá dentro do crânio, né? Quando tem esse entupimento, falta sangue para a região que aquela artéria irriga. E aí essa região entra em sofrimento, né? Esse entrar em sofrimento a gente chama de isquemia. Se essa região morre de fato, vira uma área de neurônio que já foi perdida, é um infarto também. Então, o infarto, esse nome nem é exclusivo do coração, mas é uma área que sofre com falta de oxigênio, né? E essa área morre. E aí, o sintoma do AVC, ele é correspondente a essa região que perdeu o fluxo, tá? Então, se esse fluxo foi perdido, por exemplo, na área de movimentação de um lado do corpo, o paciente perde força de um lado do corpo. Se foi na área da fala, a fala pode ficar embolada. Mas existem várias áreas, então o AVC tem várias outras manifestações, né? Se for numa área sensitiva, a pessoa pode perder a sensibilidade subitamente em metade do corpo. Se for numa área de equilíbrio, pode acontecer da pessoa ter tontura súbita e desequilíbrio súbito, né? Então, assim, o que acontece no AVC? Ele é um evento, como você falou, que ele é do nada, no sentido de que ele é agudo, então ele é pontual. O paciente sabe, olha, foi na hora tal, do dia tal que eu comecei a ter o sintoma, né? Então, isso é muito importante. É uma coisa que é aguda, de fato. E, a menos que esteja dormindo, né? E aí o paciente não vai saber dizer o horário exato. E tem, nesse momento, a instalação de um déficit neurológico, ou seja, de um sintoma que corresponde à perda de função de alguma região do cérebro. Basicamente é isso. Se a gente falar do hemorrágico, que é menos frequente, então é 80% isquêmico, 20% hemorrágico, né? Mais ou menos. E aí, hemorrágico, ele também vai dar um déficit neurológico súbito, né? E vai ser correspondente à área, mais ou menos, que foi banhada pelo sangue que foi derramado. É claro que o hemorrágico tem algumas nuances, então, assim, é mais comum de ter uma dor de cabeça muito súbita, muito forte, diferente do padrão habitual, porque o sangue é muito irritativo, né? Então, mais fácil de dar dor de cabeça. E dependendo da quantidade de sangramento, o paciente pode até ficar sonolento, comatoso, confuso, tá? Mas, via de regra, os sintomas podem ser muito parecidos, semelhantes, assim. E sempre agudo, é sempre súbito, é isso, né? Foi do nada, em geral não dá aviso prévio, né? Como você falou, assim, ao vivo do nada a gente viu um AVC. Então, essa é a principal característica. Então, doutor, eu sempre questiono os médicos que participam do nosso canal, no sentido de tentar ajudar. Como eu havia falado do de repente, do nada, e a senhora frisou isso, a gente não tem, então, como ter um sinal, quer dizer, dificilmente você vai ter, quer dizer, um sinal muito antecipado, mas que coisas, pelo menos, a gente pode notar que a pessoa está tendo, que a gente pode partir para a ideia, porque a gente pode ficar apavorado e não ser nada disso, mas que sinal a gente pode, pelo menos, falar, opa, essa pessoa pode estar tendo AVC. Existe alguma coisa característica? Existem algumas coisas sim. Então, um déficit neurológico agudo. Então, assim, o que é um déficit neurológico? A pessoa perdeu força de um lado do corpo. Então, uma pessoa que, de repente, ficou com um lado mais fraco. Esse lado mais fraco, ela pode perceber e falar, ou alguém vendo pode perceber que um lado, de repente, a pessoa caiu para aquele lado porque aquele lado, aquela perna ficou mais fraca. Então, fraqueza em metade do corpo, abrupta, é uma coisa. Essa fraqueza no rosto, em geral, se expressa com um desvio da boca para um lado, então a coisa da boca entortar, né? Essa é outra coisa. Uma dificuldade súbita de fala, então um paciente que de repente parece que parou de entender o que está acontecendo, né? Ou não consegue mais falar ou fala enrolado abruptamente, então isso também é uma característica. Perda de sensibilidade ou formigamento na metade do corpo, então subitamente um formigamento na metade do corpo.
Sinal sensitivo sempre dá um pouco mais de dúvida, né? Porque muita Sim, coisa pode fazer formigar. Então, se eu sim, apoiei meu cotovelo, o braço vai formigar, é sim. porque apoiou o cotovelo. Não precisa se preocupar. Mas uma coisa sem nenhuma causa aparente e que seja metade do corpo, por exemplo, né? Ou metade do rosto. E tem alguns tipos de AVC que não são tão assim, metade do corpo. Então, tontura e desequilíbrio, especialmente no idoso, que é quem tem mais fator de risco, né? Mas tontura e desequilíbrio também do nada, súbito. Então, de repente, a pessoa começou a andar que nem bêbado, e isso não melhorou, não é uma labirintite, entendeu? Então, isso também pode ser um sinal. Uma coisa que é importante, assim, a boca entortou, ficou fraco ou ficou difícil para falar, igual levar no hospital, tá? É uma coisa assim, achei que ia passar. E às vezes até passa. E eu vou falar já um pouco disso, assim. Mas leva no hospital, porque o AVC, ele só tem algum tratamento para reverter o déficit nas primeiras 4 horas e meia, talvez um pouco mais, dependendo do tipo de hospital que você vai e do tipo de tratamento que é possível de ser feito. Mas existe uma coisa que se chama trombólise, que é um tratamento para tentar quebrar esse entupimento. Isso é uma coisa que a gente tem uma janela de tempo para fazer, e essa janela de tempo é 4 horas e meia. Então, detectou, a gente já sabe que até ir no hospital tem um tempo, até abrir a ficha, ser atendido, então isso já gasta tempo. Então, não espera melhorar, ver se é isso mesmo, ver se vai continuar, entendeu? Então, o reconhecimento precoce do AVC é igual a ir a um hospital, porque pode ser que eu consiga fazer alguma coisa nessa fase aguda, e isso é 4 horas e meia. Então, é uma coisa que deve motivar ir a um hospital. Não é todo AVC que é para fazer esse tratamento, isso é uma coisa importante, né? Mas, obviamente, o leigo não sabe. Então, é uma coisa que, assim, precisa de uma avaliação médica, porque se for o caso de fazer, dá tempo de fazer em até 4 horas e meia, mais ou menos, tá? Claro, tem contraindicações ao procedimento, uma série de questões, mas precisa da avaliação médica, tá? Em geral, o AVC não dá aviso, mas essa é uma coisa que eu queria falar. Existe uma outra coisa que a gente chama de AIT, que são também 3 letras, que é o ataque isquêmico transitório, né? Isso é uma coisa que também precisa de atenção. O que é o ataque isquêmico transitório? É como se fosse um AVC que em pouco tempo reverte o sintoma. Se esse em pouco tempo for muito rápido, em poucos minutos, tudo bem, deu, mas já passou. E aí não vai para o hospital. Mas ainda assim, é uma coisa que às vezes as pessoas chamam de princípio de AVC. Deve ir ao hospital, porque quem tem isso tem uma boa chance de fazer um AVC nas próximas 24, 48 horas. E a gente sabe que as causas, os mecanismos para um AIT, que é essa isquemia transitória, são as mesmas de um AVC. Então, se é a mesma causa, é como se fosse uma sinalização de que a qualquer momento pode ter um AVC. Então, entendo um sintoma que parece um AVC, mas que foi transitório, também procurar um serviço de urgência e emergência, porque talvez seja uma situação que a gente até consiga fazer alguma coisa para prevenir algo mais definitivo, tá? Entendi. Então, o AVC não dá muito aviso, mas teria esse cenário do AIT, né, que talvez a gente pudesse se antecipar a uma sequela definitiva. E é importante a explicação que a doutora Gabriela deu, porque, né, pelo que eu entendi, eu acho que é isso. Nesse momento, você tendo algumas coisas com as dicas que a doutora Gabriela deu, o tempo é muito importante, né? O tempo passa a Muito ser, importante. né? O tempo passa a ser uma coisa, talvez até que determine ser fatal ou não, né, doutora? Isso, e não só o ser fatal, mas na verdade é a sequela. Então, existe uma frase em neurologia vascular que é tempo é cérebro. E é isso, tempo é cérebro. Então, quanto mais rápido eu sou atendido, maior a probabilidade da gente conseguir ou talvez reverter com a trombólise, melhorar o desfecho de funcionalidade, né? Então, ter menos sequelas, conseguir uma reabilitação melhor, mas também preservar mais esse cérebro, tá? Porque após o AVC, mesmo quem não é submetido a esse procedimento que eu falei nas primeiras 4 horas e meia, quem não é candidato a esse tipo de tratamento, precisa de cuidados nas primeiras 24, 48 horas, que é um controle da pressão, que é um controle da glicemia, do açúcar no sangue, né? Então, a investigação para saber a causa, né? Então, esses cuidados iniciais também são importantes, tá? Então, é isso. Tempo é cérebro. Sim. Isso é fundamental. Essa frase, aliás, eu tinha visto, é uma frase
bem emblemática, né? Tempo é cérebro. E a doutora citou fatores de risco. Quais são esses Uhum. fatores de risco, doutora, que pode levar ao, até para a gente se prevenir, né? Que podem levar a um AVC? É. Os fatores de risco do AVC, eles são bem semelhantes a doenças do coração também. Então, os principais são hipertensão arterial, né, a pressão alta, diabetes, tabagismo e dislipidemia, o colesterol alto, tá? Por que esses fatores são fatores de risco para AVC? Então, assim, é muito fácil falar isso, mas eu gosto sempre de explicar por quê. Porque a gente falou que o AVC é um entupimento. Então, vamos pensar num cano. Dentro desse cano, eu tenho o interior do vaso, a parte interna do vaso, é um tipo de tecido que está lá e que o sangue está passando lá dentro desse cano. A pressão alta, o diabetes, o tabaco, são 3 fatores que lesionam essa parte interior desse cano, dessa artéria. Essa lesão é uma lesão microscópica, então a pressão alta durante muito tempo vai desgastando essa parede interior, o açúcar no sangue vai desgastando essa parede interior e o tabaco também. E aí o que acontece? Quando vai tendo essas microlesões dentro da parede do vaso, isso deflagra um processo de, não vou dizer cicatrização, mas o corpo tenta ir corrigindo isso, formando placas. E são essas placas que, com o passar do tempo, vão entupindo o vaso, entendeu? Então, quando fecha e tem um AVC, é porque ou essa placa cresceu muito a ponto de fechar o vaso, ou porque era uma placa meio instável, meio mole, e um pedaço dessa placa se soltou, viajou dentro da artéria e entupiu uma artéria mais fina lá na frente, entendeu? Essa placa, ela é constituída de colesterol e ela é constituída, às vezes, de cálcio também e de plaquetas agregadas. Então, é por isso que controlar a pressão arterial diminui a lesão. Controlar o colesterol diminui o depósito de colesterol nessa parede. Não fumar, eu previno as toxinas que vão lesionar essa parede, entende? Então, isso é muito importante. E aí, por que o tratamento de prevenção, até de prevenção de um segundo evento, é com AS, clopidogrel, né, que são remédios que as pessoas às vezes falam, afinam o sangue. Eles não são anticoagulantes, mas eles são remédios que inibem a agregação da plaqueta ali. Então, inibe a formação dessa placa, entendeu? Então, esses são os principais fatores de risco. Estou falando do isquêmico, né? Mas o hemorrágico, o principal fator de risco também é a pressão arterial, porque aumentada, porque a hipertensão, ao lesionar essa parede, pode causar uma fragilidade, pode causar pequenas dilatações nessa artéria e essa dilatação pode romper e vazar e dar o AVC hemorrágico. Uma coisa que é importante é que nem todo AVC isquêmico é igual e nem todo AVC hemorrágico é igual. Eu estou falando aqui dos fatores de risco, 2 principais tipos, mas existem outros tipos com outras causas. Então, uma causa importante de AVC isquêmico são arritmias do coração. Então, quem tem uma arritmia do coração tem possivelmente um fator de risco para AVC. E aí precisa tratar a arritmia. Essa é uma pessoa que talvez precise de um anticoagulante, porque a arritmia predispõe formação de coágulo dentro do coração e esse coágulo é bombeado lá para o cérebro, entendeu? Então, claro que a gente tem causas, né? Mas os principais fatores de risco são hipertensão, diabetes e tabagismo. É impressionante, viu, doutora Gabriela? E eu vou levantar aqui a minha bandeira antitabagista. Olha, você tem uma coisa que eu tenho, vou usar um termo novo, né, que a gente usava lá nos anos 60 ou 70, eu tenho um bode terrível com cigarro. O cigarro, você pode ver, você fala da doença tal cigarro. Sim. Graças a Deus que a gente, com até o fim daquelas campanhas massivas de comerciais, né, eu acho que teve uma diminuição muito grande, mas ainda acho muito triste ver jovens fumando. Eu fico muito triste, doutor. É uma coisa que me entristece, mas as pessoas precisam se tocar, que bem cigarro não faz. Pelo amor de Deus. Sim, é melhor que também tem situações que às vezes não ajudam. Eu sempre falo isso. Meu filho, de vez de você fumar um cigarro, vai comer um chocolate, querido. Às vezes pode engordar, pode, mas eu tenho certeza que o cigarro faz mal muito maior, você entendeu? Agora, a doutora falou de uma frase
bacana, que é o negócio do tempo-cérebro, né? Eu vou usar uma Uhum. frase aqui, eu queria que a senhora me dissesse, que é: um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. A pessoa pode ter vários AVCs durante a vida, porque às vezes a pessoa tem um AVC e dá aquela relaxada. Mas a pessoa pode ter uma sequência, vários AVCs durante a vida, doutora Gabriela? Com certeza absoluta, Cacá. E aí tem uma frase que eu uso, né, com os pacientes, mas que é minha. Assim, quem teve um AVC não teve um AVC porque deu azar ou ganhou na rifa. Sim. Quem teve um AVC é porque tem um fator de risco para ter. Então, depois de um primeiro AVC, a pessoa continua tendo fator de risco. Então, sim, quem já teve um AVC é uma pessoa que tem mais chance de ter outro AVC do que quem nunca teve. Isso é muito importante. É por isso que, depois de um AVC, essa investigação que a gente faz para saber se o AVC foi pela pressão alta, pelo colesterol, ou se foi por uma arritmia do coração, né? Então, os exames do AVC que a gente faz é para tentar identificar a causa, o principal mecanismo envolvido, né? Que é para poder atuar nesse mecanismo e diminuir a chance de um segundo evento. Diminuir a chance de um segundo evento se chama profilaxia, que é a prevenção secundária, ou seja, é após um primeiro evento. Então, a gente tem que tratar os fatores de risco, tratar as doenças do coração, se tiver, a arritmia, se tiver identificado, né? E usar, por exemplo, ou AS, ou clopidogrel, ou o anticoagulante, se tiver indicado. Então, dependendo do tipo e da causa do AVC, existe também uma medicação que vai reduzir a chance. Quem não tem fator de risco nenhum, tem uma chance menor ainda, né? Então, assim, quem já teve um, mesmo usando uma medicação, mesmo protegendo, ainda assim tem um pouco mais de risco do que quem não tem nenhum fator de risco. Mas essa investigação e esse tratamento é para diminuir esse risco, é para reduzir a chance de um segundo evento. Então, sim, esse raio pode cair 2, 3 vezes no mesmo lugar, com certeza absoluta, tá? E o fator de risco, assim, a gente precisa, até quando a gente fala em tratamento de pressão arterial e tratamento de colesterol, a gente tem alvos, né? Isso é uma coisa que a cada tantos anos acaba sempre mudando na medicina, em geral eles vão ficando mais rigorosos, mas eles são mais rigorosos para quem já teve um evento. Então, por exemplo, quem tem diabetes, nunca teve nenhum evento cerebrovascular, tem um alvo aí de diabetes de colesterol. Quem já teve, esse alvo, o crivo é mais rigoroso, então esse alvo ele é menor. Então, para tratar o fator de risco de quem já teve um evento, entendeu? Então, é isso. A gente precisa tratar fator de risco e a gente precisa prevenir com medicações de profilaxia secundária. Mas pode sim cair 2 vezes no mesmo lugar. Não dá para relaxar. Sim. Ter um AVC significa que você tem chance de ter outros, entendeu? Tem. E uma coisa que eu acho importante de falar, que está um pouco fora dessa pergunta, mas assim, o AVC, ele é um evento que é agudo, né? Súbito, e deixa uma sequela. Essa sequela, ela é permanente. Existe a gente fazer reabilitação, fisioterapia, o paciente pode melhorar. É claro que se foi um AVC pequeno, talvez não deixe nenhuma sequela ou não deixe nenhuma sequela significativa, mas cada AVC é uma chance de uma sequela nova e é uma oportunidade da pessoa ficar mais limitada do ponto de vista funcional e mais dependente de alguém. Então, assim, ninguém quer isso, né? Então, uma coisa tão rápida e que pode ter um impacto para o resto da vida, em funcionalidade, né? Então, é muito importante prevenir. Entendi, doutora. Não, lógico, tem que ficar atento, né? Agora, o nosso canal, doutora, chama Zé Cacau Curioso. E o apresentador do canal é realmente curioso. Ao fazer essa pauta para conversar com a senhora, eu fiquei pesquisando na Barça Eletrônica, que é a nossa internet, que fala muita bobagem, mas tem muita coisa importante. Aí eu fui buscar aqui uma informação, eu queria perguntar para a senhora, para a gente finalizar a nossa entrevista. A questão de 2 anos, mais ou menos, começaram a circular na internet vídeos mostrando como salvar vítimas de AVC com uma agulha. Nesses vídeos ensinava-se que deveríamos fazer pequenos furos nos 10 dedos das mãos da pessoa que estava sofrendo AVC. Para que ela sangrasse e assim ela teria uma melhora do quadro. Doutora Gabriela Pantaleão, isso é uma tremenda bobagem ou isso é verdadeiro?
Tremenda bobagem. Eu vi esse vídeo obviamente circulou em vários grupos, né, com colegas, e assim, puxa, não tem fundamento, pelo amor de Deus, não faça isso, por vários motivos. Primeiro porque o tempo que você vai levar furando os dedos tempo é cérebro, você está perdendo de ir para o hospital. Então, assim, vai atrasar um tratamento efetivo, não vai ter nenhum benefício, tá? Então, assim, o paciente precisa ser atendido por um médico dentro do hospital, tá? Se a gente pensasse em alguma possibilidade disso fazer sentido, vai fazer mais sentido ele ir para o hospital e receber o tratamento dentro do hospital. Porque é um paciente que pode ter outro AVC a qualquer momento, pode ter um AVC numa área nobre, pode ser grave, pode ficar em coma, ele pode ter sangrado, ele pode ter complicações do AVC, crise epilética, entendeu? Então, assim, a gente precisa dos cuidados intra-hospitalares. E a gente não precisa, não deve perder tempo. Então, isso daí é pelo amor de Deus. Fora que contaminação da agulha, machucar o gerador, mas assim, não tem nenhum cabimento, assim, esse vídeo que foi circulado, não fazer isso, em nenhuma hipótese, tá? Sim. Até porque o diagnóstico de AVC, ele é um diagnóstico médico, né? Por mais que você suspeite em casa, e é importante as pessoas estarem informadas para poder suspeitar e levar a um atendimento médico, existem várias outras coisas que podem mimetizar um AVC, né? Então, assim, ainda o diagnóstico, quem deve fazer é o médico, porque pode ser que não seja. Então, não só a etapa diagnóstica, mas terapêutica, precisa ser feita sob supervisão médica, tá? Então, esse vídeo nem pensar. Sim, e eu antes de iniciar a gravação do nosso vídeo, eu conversei com a doutora Gabriela, e eu falei, né, às vezes é difícil, né, como eu disse na pergunta, a internet realmente é importante, mas a internet tem uma grande proeza. Ela talvez seja o lugar que mais se produzem gênios por segundo. Porque o que tem de gente genial é uma coisa impressionante. Eu vejo pessoas querendo discutir, sei lá quantos anos a doutora Gabriela estudou, mas não foi pouco. Aí os gênios são coisas terríveis. Doutora Gabriela, eu fico muito feliz de tê-la senhora aqui de novo e te agradeço muito pela sua participação aqui no nosso canal. Muito obrigado, viu? Obrigada, Cacá. Eu que agradeço a oportunidade. AVC é um tema extremamente importante, né? Então, espero que o vídeo realmente sirva para conscientizar e que as pessoas possam buscar mais informações, sempre com o espírito crítico, né, do que está sendo lido. E é isso.